Fala, investidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui e hoje a gente vai falar sobre uma estratégia de investimentos muito sensacional e que eu tenho muito apreço, que é a estratégia Barbell. Isso aí, uma estratégia criada pelo nosso Nicolas Nassim Taleb e que eu vou te explicar como ela funciona e se realmente ela é para ti, investidor, beleza? Então eu te aguardo logo depois da vinheta. Então tá, investidor, muito bom te ver aqui do outro lado, aqui no pós-vinheta. E hoje eu estou com esse meu cabelo meio revolto aqui, mas não tem problema, vamos dar um jeito, beleza? Só vou te pedir uma coisa, investidor, se tu já é um Grunner, já segue o canal Grana Sob Controle há um tempo, já confia nos conteúdos que a gente traz aqui, que são conteúdos de muito valor, já deixa o like, tá? Esse like aqui é muito importante, eu sei que é chato ficar pedindo, mas ele é muito importante mesmo para conseguir fazer com que esse vídeo chegue em mais investidores e eles possam utilizar a estratégia Barbell, que é uma estratégia muito boa para ganhar muita grana, mas não é para todo mundo, beleza? E lá no final do vídeo, como eu te prometi, tu vai descobrir se ela é para ti, investidor, beleza? Então fica até o final. Agora, se tu não está muito familiarizado aqui com os vídeos do canal Grana Sob Controle, ainda realmente está conhecendo o canal, fica até o final comigo e se esse vídeo te agregar valor, te agregar realmente alguma coisa, aí sim tu deixa o like para mim. Top? Vamos lá então, pessoal. Estratégia Barbell. Bom, essa estratégia aqui ela foi criada pelo Nicolas Nassim Taleb, beleza? Ele é um autor, ele trabalhou muitos anos no mercado financeiro. Eu já falei um pouquinho, uma palhinha sobre essa estratégia em outros vídeos do canal, vou tentar deixar um card aqui em cima, beleza? Vou também deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link do vídeo anterior, para tu assistir caso tu tenha interesse, na qual eu falo um pouco mais sobre antifragilidade e isso como um todo, show? Mas a gente vai falar hoje sobre a estratégia Barbell, show? Foi criado pelo Nicolas Taleb, ele é escritor aí de vários livros como O Cisne Negro, O Antifrágil e o Skin in the Game, né? A Pele em Jogo. E a estratégia Barbell que ele criou, na realidade, Barbell é aquela barra que a gente utiliza na academia, na qual a gente coloca as anilhas, show? Aquilo ali é chamado Barbell. E o Nassim Taleb, pensando aí realmente nessa barra na qual a gente coloca as anilhas, ele criou essa estratégia financeira, mas que no livro que ele escreveu isso, que é o Antifrágil, que ele traz melhor em um capítulo todo dedicado à parte de Barbell, ele pode ser usado amplamente para a vida em si. Mas a gente vai falar aqui como utilizar hoje na questão dos investimentos. Bom, e ela é uma estratégia pensada para conseguir botar em prática a antifragilidade, beleza, investidor? Vamos lembrar o que é a antifragilidade? A antifragilidade a gente pode considerar como algo acima da robustez. Como assim, John? Não entendi. Vamos lá. Nassim Taleb ele divide em três aí a característica do objeto ou da pessoa que depois que ela é atingida por algum impacto, como ela reage a isso. Vamos lá, se eu pegar uma taça de vidro, eu não tenho nada aqui, e deixo jogar ela no chão, o que acontece? Um copo de vidro quebra, porque ele é frágil, beleza? Isso é frágil. Agora, se eu pegar essa minha carteira aqui, com os meus cartões, e jogar ela no chão, o que acontece? Nada. Ela não vai se deformar, ela não vai quebrar, ela vai cair no chão e manter a mesma. Com a mesma coisa com uma garrafa cheia da água, se eu deixar cair no chão, ela não acontece nada com ela lá. Vai ter aquele impacto, mas ela não quebra, ela não se destrói, nem nada disso. Essa característica é a robustez. Ou seja, quanto mais tu bate, mais ela permanece ali. Tem que bater muito, muito, muito para tu danificar. É uma coisa robusta. Bom, e o que é a antifragilidade? A antifragilidade é algo que quando tu danifica, tu bate, tu estressa, ela sai melhor ou mais forte do que estava antes, investidor, beleza? E qual é o exemplo que a gente pode usar aqui da mitologia, beleza? A Hidra, pessoal, que é um monstro aí realmente da mitologia, na qual quando tu corta uma cabeça, nascem outras duas. Então já pensou, quando tu danifica, quando tu estressa alguma coisa, tu sair melhor do que tu estava antes? Isso é a antifragilidade. E isso a gente pode observar com a estratégia Barbell, beleza? A estratégia Barbell vai fazer com que a gente consiga reduzir, tirar na realidade os nossos riscos médios. Por quê? Porque a gente precisa evitar os cisnes negros, isso aí, cisnes negros, na qual o Nassim Taleb tem um livro para explicá-los, mas resumidamente o cisne negro é aquele evento muito raro que acontece poucas vezes aí dentro de décadas, de séculos,
não é sempre que acontece aquilo ali, ele na realidade é inesperável e pior, imprevisível e inevitável, beleza? Então a gente não consegue evitar um cisne negro e ele acontece, quando ele acontece é um caos, beleza? Esse é o cisne negro. Não tem como prever, mas ele é raro, não é sempre que ele acontece, mas quando acontece a gente precisa estar preparado e com a estratégia Barbell, Nicolas Taleb diz que a gente consegue se resguardar quanto a isso, porque um dos maiores princípios aí que Nicolas Taleb ele mostra pra gente nos livros todos que ele traz é que a gente precisa, primeira coisa, não perder grana, não se danificar, não sair do jogo, não ter aquele risco de ruína, de que quando algo aconteça de ruim, aí uma crise ou alguma queda de algum ativo nosso, a gente não saia do jogo. Essa queda represente apenas uma parte, a gente esteja bastante seguro do que a gente está fazendo financeiramente. Esse é o fundamento por trás de toda a ideologia, toda a filosofia do Nicolas Taleb nos seus 3 livros. Show? Então vamos lá. Como funciona aí realmente a estratégia Barbell Investidor? A gente vai pegar e vai manter a maior parte da nossa grana, de 80% a 90%, em investimentos muito conservadores. Show? E os outros aí de 10% a 20%, a gente vai colocar em ativos muito arriscados mesmo. Ele pensou, como eu te expliquei, numa barra de musculação, na qual de um lado tu vai botar muita grana, a maior parte da tua grana, de 80% a 90% da tua grana nessa parte, beleza? Em algo muito seguro. E na outra parte, tu vai botar bem pouquinha grana, beleza? De 10% a 20% no máximo, mas em algo muito arriscado. Não pode ser um riscozinho médio. Tem que ser num lado extremamente conservador, na qual tu sabe que o teu dinheiro vai crescer bem pouquinho, mas sempre, beleza? Ele vai crescer. Mas do outro lado, tem que ser um investimento que o risco seja altíssimo, na qual tu pode perder tudo, ou aquilo pode multiplicar por 10, 15, 20, 30, 50, 200 vezes, beleza? Então, um lado bem conservador e do outro bem arriscado. Show? Essa é a estratégia Barbell. Bom, e aqui na nossa conversa, trazendo para o cenário mais brasileiro, o que seria um investimento conservador aqui no Brasil? Bom, investimento em ouro e títulos públicos, basicamente, na qual vai te garantir ali que tu vai receber, por exemplo, ou taxa Selic ou IPCA, mas são os títulos públicos, investidor, beleza? E mais o ouro. Esse é uma commodity aí realmente que a gente utiliza para a gente se resguardar muito, porque o preço do ouro não varia tanto ao longo do tempo e quando há as crises ele costuma se valorizar um pouquinho aí, então nos deixa como algo bem conservador. E o que é risco? Aqui, pessoal, não estou falando nem de ações, que normalmente as ações são consideradas ativos de risco, mas aqui para o nosso cenário da estratégia Barbell, as ações são risco médio, investidor. O que a gente está falando aqui realmente são os derivativos, as opções, os hedges que a gente faz, arbitragem, então tudo isso é derivativo. Aí realmente a gente vai usar as ações, mas não como investimento de longo prazo, por exemplo, e sim para a gente conseguir ganhar muita grana num curto espaço de tempo, show? Então os derivativos, e também podemos estar falando aqui de small ou nano caps, que são aquelas ações muito recentes, aquelas ações que têm um potencial de crescimento muito grande, como as startups, beleza? Que abrem seu capital em bolsa. E ainda criptoativos, as criptomoedas em geral, Bitcoin, Ethereum, entre outras, beleza? Então a gente tem derivativos, small ou nano caps e criptoativos como esses ativos de risco que vão ficar na outra ponta aqui da estratégia Barbell, na qual a gente está falando de altíssimo risco. Show de bola? Entendeu? De um lado, bastante seguro, ouro e títulos públicos, do outro lado, mega arriscado, derivativos, criptomoedas e small ou nano caps. Show? Beleza, vamos dar continuidade então. Ele faz isso, pessoal, como eu te falei, para evitar para ter uma estratégia de segurança contra cisnes negros, show? E o exemplo que eu trago aqui mais recente que a gente teve foi a pandemia do coronavírus. Quando veio a pandemia do coronavírus, aquelas pessoas que tinham aí uma carteira de investimentos padrão, normal, aí como é recomendado, uma carteira de investimentos diversificada, com o risco diluído aí, teve uma queda bastante brusca aí na pandemia. Já quem, isso se observou aí com base em alguns estudos realizados, quem tinha a estratégia Barbell, no caso, um lado com 80% a 90% dos seus investimentos de forma segura
não sofreu tanto, beleza? E do outro lado, pode ter perdido uma grana, mas teve bastante oportunidade para reinvestir o que tinha ali realmente seguro. Então percebam que o pessoal que foi antifrágil, que utilizou a estratégia Barbell, conseguiu fluir melhor aí dentro da pandemia do Covid, falando em investimentos. Não que as pessoas que tinham uma carteira tradicional, como eu tinha ali na pandemia, não conseguiu realmente ter uma grana disponível. Porque, como eu disse já em outros vídeos, quando tudo caiu, era o Mr. Market com medo ali, inseguro realmente do que aconteceria com a economia dali para frente e resolveu vender suas ações a preço de banana, mesmo que os fundamentos se mantivessem. Eu, no meu caso, consegui adquirir algumas cotas aí, realmente de ações, de fundos imobiliários, e que hoje já voltaram na sua valorização e recebo bastante dividendos por ela. Muito obrigado, Mr. Market, por ter vendido essas ações, esses fundos para mim. Beleza? Mas vamos lá, estamos falando da estratégia Barbell. Bom, e a grande pergunta, que tu está aqui desde o começo do vídeo querendo saber, John, é bom para mim a estratégia Barbell? E eu vou te dizer, depende. Vamos lá, deixa eu te mostrar o que eu acho. Ela é essa estratégia Barbell, no qual a gente vai uma parte bastante conservadora, botar a maior parte da nossa grana nessa parte conservadora e uma pequena parte menorzinha em altíssimo risco, e a Alice fazendo as bagunças dela. Ela é uma estratégia muito boa, muito bem pensada mesmo. Ela foi criada pensando em evitar o risco da ruína, o que a gente pode traduzir aí como a nossa regra número 1 do Warren Buffett, nunca perca dinheiro. E a regra 2, nunca esqueça da primeira regra. Mas ela é uma estratégia, investidor, e presta bastante atenção aqui, ó. Presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Que pode fazer com que muitos investidores iniciantes não consigam mantê-la. Por quê? Porque é uma estratégia em que tu perde várias batalhas para tu poder ganhar a guerra. Como assim, John? Não entendi. Olha só, tu vai perder várias batalhas para tu conseguir ganhar a guerra. Por ser uma estratégia muito conservadora de um lado, na maior parte, o teu lucro efetivamente, teus ganhos, teus grandes ganhos, vão vir da parte dos investimentos muito arriscados. Porém, esses investimentos muito arriscados não vai ser sempre que eles vão te dar ótimos resultados, ótimos retornos, beleza? Esses investimentos, na realidade, na maior parte do tempo, aí considerando um tempo maior, eles vão te dar prejuízo. Eles vão desvalorizar ou eles vão ruir. Porém, é uma partezinha bem pequena, beleza? O que tu precisa manter efetivamente é estar dentro do jogo, e o que vai te proporcionar isso são os 90% que estão na parte bem segura, beleza? Então, na maior parte do tempo, aqueles 10% eles são perdidos. Mas se tu acertar apenas algumas vezes ao longo do tempo, 2, 3, 4 vezes ao longo de 10, 15, 20 anos, isso vai te dar um retorno muito grande, um retorno gigantesco de 20 não, de 50, 100, 200, 300, 1000% aí realmente nesse boom que ele dá quando tu acerta esse investimento de altíssimo risco. Vide aí as criptomoedas, o Bitcoin, que valorizou não sei quantos 1000%. Algumas criptomoedas aí também tem uma valorização exorbitante. A gente tem as próprias ações aí que foram valorizadas em muitos, 230, 500, 900%. Já te mostrei algumas em alguns vídeos aqui, que se valorizaram isso em 5, 10 anos. Então, essa estratégia, ela, na maior parte do tempo, a parte arriscada, aqueles 10%, tu vai perder grana. Porém, quando acerta, quando pega na veia, aí isso voa e te consegue trazer a tua rentabilização. Vou trazer aqui para ti um exemplo bem simples, tá, investidor? Bem simplório mesmo, que é para tu entender. Vou pedir então para o meu colega e sócio Igor para a gente compartilhar a tela aqui. Deixa eu botar para compartilhar. Valeu, Igor. Então tá, olha só, pessoal, fiz essa planilha aqui bem simples, só para tu entender como funciona a estratégia Barbell e a estratégia normal de investimentos. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui um investimento simples, que ele vai render, digamos, 20% ao ano, naquela estratégia comum. Digamos que tu esteja aí realmente com uma carteira de investimentos, da qual tem uma parte de renda fixa e uma parte de renda variável. Comum, como eu sempre trago aqui para ti. Olha só, isso aqui, tu vai investir no primeiro ano, digamos, 10 mil, e nos anos seguintes ele vai aumentando 20% em cima daquele capital. No final de 15 anos, pessoal, tu vai ter aí 45.569,98. Aqui desconsiderando imposto de renda nem nada disso, só para tu ver a rentabilização. Show?
pegou 10 mil e ele rende 20% ao ano todos os anos. No final de 15 anos, tu tem quase 46 mil. Agora vamos para a estratégia Barbell. Aqui, pessoal, fui bem simplório, como eu falei, tá? Não é assim, não tem toda essa previsibilidade, mas percebam, os mesmos 10 mil, beleza? Vamos botar 90%, 9 mil aí, numa parte muito segura, que vai render aí 10% ao ano. É muito seguro. Não é 20% considerando o todo, mas é 10% ao ano que a parte segura vai render. Show de bola? Então aqui, ó, começou com 9 mil, 9.900, 10.890 e assim vai. No final dos 15 anos, a parte segura está em 37.595. Show? Agora a gente tem aqui a outra parte, que é a parte do alto risco investidor. Aqueles 1.000, aqueles 10% do que eu tinha no começo, no segundo ano viraram 500, perdi metade do dinheiro. No terceiro ano, metade do que tinha sobrado. Fiquei com 250, mas aí no quarto ano ele dá um boom, multiplica isso por 20 vezes. Voltamos a 5 mil reais. Olha só que loucura, 5 mil reais. Se a gente for fazer uma comparação, aqui ó, são 16.979 contra os 14.520 do investimento comum, digamos assim. Então já está mais alto, beleza? Mas a estratégia do Barbell, tu vai manter ela, essa parte mega arriscada. Na realidade, quando tu deu esse boom, tu redividiria isso aqui. Digamos que o investidor não redividiu nada, ele tinha um projeto que ele botou 10 mil para 15 anos e ele seguiu, beleza? Então esses 5 mil aqui perderam metade do valor no ano seguinte, perderam metade do valor, um pouco mais no ano seguinte, perderam metade do valor no outro ano, e aí ele está com 600 reais de novo. Se ele for fazer uma comparação nesse instante, ele está com bem menos grana do que o investidor comum no sétimo ano. Porém, no oitavo ano, tem um boom de novo, que multiplica por 20 vezes aqueles investimentos ali, na qual são muito arriscados. Pode ser uma criptomoeda, pode ser um derivativo que deu certo, deu muita grana. Então, aqui de novo já ultrapassou aí e bastante o investidor comum. Mas vamos lá, no nono ano, perde metade do valor que está investido em altíssimo risco. Perde metade de novo, mas dá um boom de novo. Então percebam aqui que em 15 anos ele já teve aí 3 ou 4 booms. Então de 15 anos, lá no quinto boom que ele vai ter, que é no final do 15º ano, digamos, aí de 15 anos ele só acertou em 5 vezes. Dos 15 anos ele acertou só em 5 vezes, um terço aí realmente do investimento dele foi o que deu certo. Mas foi suficiente aí para dar um boom gigantesco e conseguir aí no final, esses 1.000 se transformaram aí em 35 mil. E somando aqui, investidor, percebam que no 15º ano ele tem quase 38 mil, que foi a parte segura que foi evoluindo, e da parte que começou com 1.000, começou com 10% daquilo, hoje já está quase o mesmo valor, com mais ou menos 35 mil, somando 72.500 no final dos 15 anos, enquanto aquele investidor mais tradicional, que seguiu a estratégia aí comum de investimentos, vai conseguir 20% ao ano. No caso, lá no final do 15º ano, tem 45.500. Então, são 30 mil reais de diferença, investidor, utilizando a estratégia Barbell. Bacana? Claro que isso aqui, como eu te falei, isso aqui é uma simulação, né, um exemplo bem simbólico aqui, bem simplório, tá? Nada que vá refletir efetivamente como vai ser, porque nos investimentos comuns de diversificação a gente eventualmente consegue aí uma rentabilidade melhor do que 20% ao ano, beleza? Bem tranquilo de conseguir, né? Com as estratégias corretas que eu ensino lá no programa Grana Sob Controle. Mas a estratégia Barbell, ela tem essa característica de dar um boom de tempos em tempos, em 2, 3, 4 vezes aí ao longo de 15, 20, 30 anos, que é o suficiente para fazer tu ganhar muita grana e construir a riqueza. Por isso que eu digo, tu perde várias batalhas, e o que eu quis dizer com isso, que vários anos, aquela graninha do altíssimo risco, tu vai perdendo. Mas tem alguns anos que esse altíssimo risco vai te dar uma vantagem tão grande que lá no final de todas as batalhas tu vai acabar vencendo a guerra, investidor. Top, né? Muito top. Bom, e agora que tu entendeu como funciona aí a estratégia Barbell, vamos responder a tua pergunta. É ou não para ti, investidor? Bom, eu não costumo recomendar a estratégia Barbell para os investidores iniciantes. Por quê, John? Bom, porque se os investidores iniciantes começarem dessa maneira, pode afetar muito o psicológico. Porque já pensou tu ter 10 mil reais no primeiro ano, investir 9 mil no seguro e 1.000 reais aí realmente no arriscado, no segundo ano tu ter 500 reais ali
daqueles 1.000 que tu botou. Então, em vez de tu ter uma valorização geral, tu vai ter aí uma valorização pequena em cima dos 9.000 e tu vai ter perdido metade da outra grana. No terceiro ano, metade daquela outra grana. E tu já tá com menos dinheiro do que quando tu tinha começado, investidor. Beleza? E aí, só que de repente, te dá o boom. Mas o investidor iniciante muitas vezes não consegue segurar por 3 anos o investimento sem ver a rentabilização ali entrando. Beleza? Por isso que o caminho mais comum dos investidores aí é começar com análise de perfil de risco e fazer um investimento aí respeitando o seu perfil de risco, que seria aí aquele conservador que vai botar 80% na parte segura e 20% numa parte arriscada, mas aí vai ter os riscos médios envolvidos, depois ele passa para 50-50, depois ele passa aí para 20% de renda fixa e 80% de renda variável. Esse é o mais comum. E daqui a pouco, esse investidor que já tem alguma bagagem pode usar a estratégia barbell. Tanto que eu recomendo para investidores já intermediários e avançados, porque eles se conhecem melhor, eles sabem melhor como funciona a economia, como funciona a sua gestão de finanças, aí o seu portfólio, eles têm mais solidez nas atitudes que eles tomam financeiramente, e aí eu realmente acho que é uma excelente estratégia, que na realidade pode ser usada aí, né, para ganhar muita grana de tempos em tempos e que lá no final, aí dos 10, 15, 20, 30 anos, dependendo qual é o teu objetivo, tu pode ter muito mais grana do que utilizando uma estratégia comum. Mas eu tenho uma notícia boa, investidor. Eu tenho uma notícia boa que é o seguinte: dá para usar a estratégia comum mesclada com a barbell, beleza? E se tu quer saber realmente como isso funciona, eu vou te pedir duas coisas. Uma, fica inscrito no canal, verifica se tu tá inscrito aqui, às vezes a gente esquece. Se tu não tá inscrito, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu receber todas as notificações e eventualmente a notificação desse vídeo que eu vou fazer explicando como utilizar de forma mesclada a estratégia de investimentos aí do Grana Sob Controle, que é uma estratégia que vai fazer tu ganhar muita grana, duplicar o teu patrimônio financeiro todos os anos no longo prazo, e também a estratégia Barbell, que de tempos em tempos vai te dar uma porrada de grana aí, eventualmente. Show de bola? Se tu quer essas duas, tu precisa estar inscrito no canal para tu não perder quando eu lançar, e botar aqui nos comentários se tu quer realmente um vídeo sobre isso, e também, caso tu não queira um vídeo sobre isso, ou tu esteja com um pouquinho de vergonha aí de pedir isso, só bota aqui para mim o que tu achou do vídeo, para que a gente tenha um feedback, nós aqui da equipe Grana Sob Controle, para fazer cada vez vídeos melhores para ti, investidor. Beleza? Então era isso que eu queria falar contigo. Muito, muito, muito feliz de poder estar aqui contigo. Gratidão imensa e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!